Meu amigo, no vídeo de hoje é apresentado o relato da Anunciação, em que o anjo Gabriel, enviado de Deus, anuncia à Virgem Maria que ela seria a mãe do Messias. Lucas 1, 26 a 38. Teremos uma grande oportunidade de acompanhar um breve estudo bíblico sobre esse evento com importantes implicações teológicas. Fique comigo até o final. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Eis o Evangelho. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Esse foi o sim que mudou o curso da história e nos possibilitou a filiação divina, meu amigo. Aprendamos a dizer o nosso sim a Deus, não importa sob que circunstâncias. Vamos ao nosso estudo de hoje. Como cristãos, para entendermos a Bíblia, devemos ter claro o seguinte pressuposto: o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está patente no Novo, conforme nos ensina Santo Agostinho. É dizer, Jesus Cristo e as realidades do Novo Testamento já estão presentes no Antigo Testamento, de modo prefigurado. De forma um pouco mais analítica, o Catecismo da Igreja Católica nos traz: a Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos graças à tipologia. Esta discerne as obras de Deus contidas na Antiga Aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Parágrafo 128. E ainda, por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, que o Antigo é desvendado no Novo. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. Parágrafo 129. Assim, quando um cristão lê o Antigo Testamento, ele enxerga ali que Jesus é o Rei de Israel. Esse é o significado de nos referirmos a Jesus como o Messias. Ele é o novo rei davídico. E, se ele é o rei, quem é a rainha? Para responder a essa pergunta, devemos voltar ao Antigo Testamento. Você sabia que na época do rei Davi, a rainha não era a sua esposa? Isso mesmo, a rainha era sua mãe. O termo hebraico utilizado é Gebirá, traduzido como rainha-mãe, cujo significado mais real é grande dama. Um Gebir, senhor, é um homem poderoso. De igual modo, Gebirá é uma mulher poderosa, a grande dama, uma dama real. Ela é mencionada em 1 Reis 15, 13, e, se formos ler os livros de 1º e 2º Reis, e 1º e 2º Crônicas, veremos que todas as vezes em que um rei é apresentado, sua esposa não é mencionada, mas a mãe sim, porque ela ocupa o 2º posto mais importante no reinado, o de rainha-mãe. Confira em sua Bíblia e deixe nos comentários exemplos de reis e rainhas-mães que você encontrar. Assim como o rei, a rainha-mãe usa uma coroa, como nos mostra Jeremias 13, 18. Ela se senta à direita do rei, vestida com ouro de Ofir, conforme Salmo 45, 10.
Estar à direita do rei significa participar da sua autoridade. Ela é uma espécie de intercessora real. Isso fica claro em 1 Reis capítulos 1 e 2. Como esposa de Davi, Betsabé curva-se perante o rei Davi, capítulo 1, verso 31. Depois, como mãe do rei Salomão, ou seja, como rainha-mãe, o rei se prostra diante dela e ela se senta num trono à sua direita e intercede junto a ele em favor de Adonias, capítulo 2, versos 19 e 20. É interessante notar que Adonias não se dirige diretamente ao rei, que é seu irmão, mas pede a intercessão da rainha-mãe. Há também outras passagens no Antigo Testamento que falam da rainha-mãe, e a mais famosa delas é a que está em Isaías 7. Pois sabeis que o Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Qualquer cristão deve reconhecer que essa profecia se refere à Virgem Maria e a Jesus. E se é assim, devemos raciocinar. Se o filho da Virgem será rei, o que isso fará dela? Por definição, isso a torna a rainha-mãe. Miqueias, no capítulo 5, profetiza a rainha-mãe, a mulher que dará à luz o governante em Belém. O Salmo 2, verso 8, fala do rei com um cetro de ferro. Que rei é esse? Quem será sua rainha-mãe? Meu amigo, você deve ter percebido que para os judeus da antiga aliança, havia a promessa de um Messias, que viria a ser o rei davídico, cujo reinado não teria fim. Essa profecia povoava a mente e o coração de cada judeu. Homem, mulher, idoso, criança. Então não lhe é difícil imaginar o pensamento que passava pela cabeça das mulheres do século I, um período messiânico conforme afirmam os estudiosos. Quem será a mãe do Messias? O rei da linhagem de Davi. Quem será a rainha-mãe? Então, meu caro, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que seria dela o filho da profecia, o Messias, o rei davídico, cujo reinado não teria fim, ela sabia que seria ela a rainha-mãe. Compreende agora a perturbação que ela experimentou com o anúncio do anjo. Se você ler o Evangelho segundo São Mateus, notará que o relato se inicia com a genealogia de Cristo, que termina com Maria. Veja, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Sabe o porquê disso? Basta você voltar aos livros dos reis e constatar que a cada novo rei mencionado era apresentada sua pequena genealogia, na qual aparece sua mãe, a rainha. Então Mateus, com sua genealogia, quer dizer: Jesus é o rei e Maria a rainha-mãe. E mais, o evangelista identifica Maria como a mãe de Deus. Leia o verso 23 do capítulo 1. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa: Deus está conosco. O termo grego que designa mãe de Deus é Theotokos, uma junção das palavras Theos, que significa Deus, e Tokos, que significa uma mulher que dá à luz alguém, que porta alguém. É daí a origem do título Mãe de Deus que os cristãos dos primeiros séculos atribuíram a Maria. Continuando nosso estudo, encontramos no Evangelho, segundo São Lucas, algo ainda mais explícito sobre a identidade de Maria como rainha-mãe. Além de Isabel, cheia do Espírito Santo, a chamando de Mãe do meu Senhor, e do anjo Gabriel afirmando que seu filho herdaria o trono de Davi e seu reino não teria fim, há um forte indício da identidade de Maria como rainha-mãe no Magnificat. Com efeito, a própria Maria revela: Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Lucas 1, 48 e 49. E no verso 52 afirma: Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. A palavra humilde, em grego, é tapeinosis, a mesma que Maria usa para referir-se a si mesma no verso 48. Aqui nos chamam a atenção dois fatos, porque há mais de um trono. E quem são os humildes exaltados por Deus? São Jesus e Maria, o rei e a rainha-mãe. No Apocalipse 12, São João vê uma mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que isso pode significar? Que se trata da rainha de Israel, da rainha-mãe. E quem é essa mulher? É a Virgem Maria. E se o Novo Testamento afirma que Maria é a nova rainha-mãe, porque, obviamente, afirma que Jesus é o rei da linhagem de Davi, então nós, enquanto cristãos, devemos honrá-la. Se as rainhas terrenas são dignas de honra, quanto mais a Santa Rainha do Reino dos Céus. E se ela é a rainha-mãe, então ocupa o papel de intercessora junto ao Rei, seu Filho Jesus Cristo, em cuja direita está sentada nos céus.
Assim faz todo o sentido recorrermos à sua intercessão. Aqui é oportuno destacar que pedir a sua intercessão e lhe dedicar hinos de louvores não se trata de adoração. O sacrifício da Eucaristia, a adoração cristã por excelência, não lhe é oferecida, mas tão somente a Deus. Então, meu caro amigo, percebemos que entre o Antigo e o Novo Testamento há uma unidade. Naquele há prefigurações de realidades presentes neste. A tipologia é a chave mestra de interpretação da Bíblia. Isso restou evidenciado em nosso estudo de hoje. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. A paz de Cristo.